O ano era de 2004. Era uma quarta-feira. Me lembro muito bem daquele dia. Eu estava muito cansado, pois tinha trabalhado muito. E naquela quarta-feira tinha jogo na TV. Eu estava descansando em meu sofá, assistindo o jogo, enquanto minha esposa e meu filho estavam dormindo no outro sofá. Foi quando começou uma latição, lá no meio da rua. Os cachorros todos alvoroçados, latindo sem parar, de uma maneira que atrapalhava eu assistir o meu jogo. Então, me levantei, peguei uma vassoura e bati no portão, com a tentativa de fazer com que os cachorros parassem de latir no meio da rua. Mas foi em vão. Então, resolvi abrir o portão e ver o que estava acontecendo. Foi aí que cometi um dos maiores erros da minha vida. Antes, se eu tivesse ficado quieto dentro da minha casa assistindo meu jogo e deixando acontecer o que tinha que acontecer. Não, eu fui lá fora e quis fazer da minha maneira. Me lembro que quando eu abri aquele portão, os cachorros estavam todos latindo em direção de alguma coisa atrás do poste. Na hora pensei que era uma pessoa, um ladrão, uma pessoa mal intencionada, pois o bairro era muito tranquilo e não era normal os cachorros fazerem aquilo. Então eu comecei a tocar os cachorros dizendo: tem alguém aí? Os cachorros estão tentando te morder? O que você quer? Foi assim que eu falei. Foi quando de trás do poste saiu uma figura estranha, ao qual eu não faço ideia qual é. Me lembro que o seu aspecto era como se fosse madeira. A sua pele era seca e rugada, muito magro. Ele andava todo torto, careca, sem cabelos, e vinha lentamente na minha direção, fazendo um barulho estranho. A minha mente dizia para mim: corre, entra dentro da tua casa, tranca esse portão. Corre, sai daí agora. Mas o meu corpo não se mexia, não me obedecia. As minhas pernas estavam travadas. E aquilo caminhava lentamente em minha direção, fazendo aquele barulho estranho, assustador. Me lembro da feição daquilo. Era muito estranho, não era deste mundo. Quando eu finalmente consegui me mexer para correr para dentro de casa, a criatura estava quase me tocando. Fechei o portão rapidamente e passei o cadeado. Corri para a direção da porta da sala. A tranquei. Peguei o sofá e empurrei. Coloquei na direção da porta. A minha esposa e meu filho acordaram. Pedi para que eles corressem para o quarto. Eles não estavam entendendo nada. Simplesmente gritei com eles dizendo: vai para o quarto. Feche a janela e fique longe dela. Em seguida fui e tranquei a porta da cozinha. Coloquei uma mesa de mármore, travando a porta. As janelas fechei todas, fechei a cortina. Peguei uma faca de cozinha e um pedaço de pau e fui para dentro do meu quarto com a minha esposa. Tranquei a porta e fiquei atento, ouvindo os barulhos. Aquela criatura havia pulado dentro do meu quintal. Ela estava fazendo aquele barulho, estava arranhando as paredes. Ela estava dando voltas na casa, tentando entrar. A minha esposa e o meu filho choraram muito naquela noite. E eu estava pronto para esfaquear aquela criatura. Eu estava com medo, mas tinha que proteger a minha família. E aquele ser estava rodeando a minha casa e não parava de fazer aquele maldito barulho, não parava de arranhar as paredes. Então, fiquei atento, eu e minha família. O terror durou mais de 1 hora. Aquela criatura andava lentamente. Foi quando ela parou do lado da janela do meu quarto. Houve um silêncio por alguns minutos,
Mas de repente, esse silêncio foi interrompido por um barulho. Aquele bicho, aquele ser, aquela criatura estava tentando entrar pela janela. Minha esposa começou a gritar desesperada, meu filho também. Pedi para que eles entrassem debaixo da cama, e eu fiquei de prontidão, pronto, com a faca em punho, com um pedaço de pau na mão. Minha esposa estava com uma tesoura para tentar se defender, e eu fiquei à espreita, esperando aquela criatura entrar. Caso ela entrasse, eu iria lutar com ela até a morte. Então, por instinto, por algum motivo, eu tomei fôlego e falei para ela: se você entrar aqui dentro, eu vou te esfaquear até a morte, eu vou te matar. E a criatura continuava batendo na janela desesperadamente, tentando entrar. Aquilo não se intimidou comigo, ao contrário, aquilo não tinha medo de mim. Ela queria me pegar, eu não sei o porquê, mas ela queria entrar dentro da minha casa. Aquele momento de terror não acabava. A criatura tentava entrar, mas não conseguia. Enquanto ela tentava, o desespero tomava conta de mim e da minha esposa. A ansiedade, a respiração, o coração batia acelerado. Nós não sabíamos o que fazer. O meu filho só chorava com os olhos fechados. E eu estava ali, pronto, com a faca em mão. A criatura tentou por várias e várias vezes quebrar a janela, entrar dentro de casa, mas parecia que ela não tinha força para isso, pois ela não conseguiu. Foi quando eu, olhando pela fresta da janela de alumínio, percebi que ela estava se afastando, pois o barulho havia cessado, e percebi que ela já estava próxima ao muro, pouco iluminado com as luzes do vizinho e com as luzes da lua. Percebi que a criatura esticava-se. Ela aumentava de tamanho e ela conseguiu subir o muro. E ela pulou para o outro lado. Assim que ela pulou, ouvi os barulhos dos galhos quebrando, se afastando lentamente, lentamente, lentamente. Eu não sei que criatura era aquela. Eu não sei que ser das trevas era aquele. Que pessoa talvez foi ela que estava atormentada, mas me lembro muito bem das suas características. Era magro, não tinha pelo algum, cheirava muito mal, cheirava a cadáver. Sua pele era tão seca que parecia até mesmo madeira. E o mais impressionante daquela criatura era o tamanho das suas unhas, das suas garras, e o quanto ela era magra. Depois daquela noite, no dia seguinte coloquei a minha casa à venda. Por sorte, não demorou muito. Uma pessoa veio e comprou a casa. Antes da pessoa comprar a casa, eu e minha família estávamos posando no meu pai, pois não queríamos mais dormir naquele lugar. Assim que vendemos a casa, nos mudamos para um lugar muito longe. Mudamos para um apartamento, longe de mata, longe de interior, longe da onde isso pode acontecer. Eu não sei o que era aquilo, eu não faço ideia que criatura foi que me atacou, que tentou entrar dentro da minha casa. Mas sei que eu tive uma experiência sobrenatural. Eu nunca busquei isso, nunca quis ver isso, nunca tive interesse por essas coisas, mas parece que de alguma forma as coisas vêm até a gente.